Olá, pessoal, boa tarde. Hoje, nessa live aí tão esperada, vamos falar sobre os animais, para onde é que eles vão, quando desencarna. E aí nós vamos conversar sobre esse assunto. E eu estou trazendo aqui uma convidada especial, a Priscila Mello, e nós vamos bater um papo sobre isso, tá? Já deixem as suas perguntas, já clica no gostei, já se inscreve no canal, no meu, se você não é inscrito, e no da Priscila, canal Bosque Sagrado. Vamos chamar ela? Vamos lá, vai fazendo suas perguntinhas aí, tá bom? Vamos lá. Opa, tudo bem, Pri? Olá, Roberta, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí a todos. Pri, tô sabendo nos bastidores que a gente conversou, né? Que você já teve experiência já hoje, de ontem para hoje também. Gente, mas deixa antes eu conversar, eu estava até conversando com a Pri nos bastidores que nós íamos fazer sobre viagem astral esse tema. E quando eu estava fazendo o banner, eu ouvi, provavelmente dos mentores, uma inspiração. Vamos falar sobre outro tema? E eu já tinha visto, né, o anúncio que a Pri tinha um vídeo já, mas eu não tinha assistido ainda. E eles falaram, fala sobre animais. Eu disse, será que ela vai aceitar de última hora? E aí eu senti, fala com ela. E ela topou, e a gente está aqui, ela tem um grande conhecimento aí, experiência, a gente sente isso, que ela tem bastante experiência. E nós vamos conversar aqui sobre esse tema. E foi assim que a gente estava conversando nos bastidores, né, Pri? Conta aí o relatinho pra gente, Pri. E não só o que você né, já tinha colocado lá no canal, até hoje, mas o que você teve de ontem para hoje. Conta pra gente. Então, pessoal, boa tarde a todos que estão aqui nos prestigiando. É um prazer falar sobre a minha experiência em projeção astral, mas antes de tudo, nós vamos pensar que os animais têm alma, que eles estão em constante evolução. Então, eles passam por essa evolução passaram já pelo reino mineral, reino vegetal, animal e o próximo, o minal. Então, nessa noite eu vou começar a contar um pouquinho que eu aprendi com a minha mentora Kaena. Eu saí em projeção astral e eu já estava num bosque que estava repleto de árvores, grama verde, eu me sentei no chão e comecei a conversar com ela. E ela é uma índia muito bonita, muito sábia, e eu comecei a fazer algumas perguntas sobre os animais. Como que é quando eles desencarnam por algum trauma, quer seja uma tortura, algum acidente? Como que é esse processo para eles se libertar daquela memória do corpo físico deles? Aí ela me falou assim que na hora do desencarne já tem uma equipe espiritual que vai direcionar esses animais para um hospital. E eles colocam esses animais em câmeras para dar passes magnéticos para acalmar esses animais e eles têm essa facilidade de se recuperar mais rápido, porque eles não têm karma, entende? Mas é aquele trauma vivido no corpo físico dele trouxe algum medo, alguma dificuldade. E ela me falou assim, um exemplo, quando os animais, depois desse tratamento nesse hospital, eles são libertos e nessa colônia, igual eu presenciei a colônia Rancho Alegre, tem um riacho lá. E se esse animal ele desencarnou pelo afogamento? Quando ele aproximar daquela água, ele ia temer entrar pela memória desse trauma. Então, por isso que é providenciado esse tratamento. E depois que faz esse passe, esse tratamento, eles são liberados para conviver com os outros cachorros. E eu achei muito interessante porque ela citou também outro exemplo, quando o animal é morto assim por um ataque de outro cachorro feroz. Como que é tão importante fazer esse tratamento? Porque senão eles iam ter dificuldade de conviver com os outros animais maiores da mesma raça. E eu conversando com ela, assim, foi bem tranquilo.
E aproveitei para fazer essa pergunta também. Ô, Caena, eu falei assim para ela, eu percebo que os animais têm uma evolução diferente um do outro. Um animal é mais calmo, o outro já é mais agressivo. A que se dá essa diferença? E ela me falou assim, Priscila, os animais têm diversas evoluções. Os mais calmos, os mais tranquilos, mais inteligentes, já passaram por tantas encarnações e já evoluíram em vários aspectos que eles trazem essa sabedoria, essa tranquilidade quando eles estão encarnando. E eu fiquei curiosa para fazer uma pergunta para ela sobre a questão de receber novamente o nosso animalzinho que conviveu conosco na nossa família. Se seria possível eles viver novamente conosco com um outro corpinho. Sim. Ela me falou assim, tudo vai depender dos donos do cachorrinho, que não vai depender do sentimento mais íntimo. Se eles tiverem aquele sentimento de culpa, de apego, de posse, a espiritualidade amiga que faz esse planejamento não providencia isso, porque não vai ser saudável nem para um nem para outro. Mas quando o dono do cãozinho tem aquele amor genuíno, pode sim receber novamente o cachorrinho, mas depende também da sensibilidade do dono, da intuição, da conexão, para ele saber que é o mesmo cachorrinho. Então vai depender desse sentimento. E conversando lá com ela, eu comecei a ficar muito curiosa, olhando para aquela floresta e já tendo essa intuição profunda, aquela sensibilidade que tinha vários animais naquela floresta. Aí eu fui intuída para falar assim, e os animais de várias espécies? Qual que é o aprendizado? Qual que é a sabedoria deles? Por que eles estão aqui no planeta Terra? Por que eles querem nos mostrar? Querem nos direcionar de qual forma para nos ajudar na nossa evolução? E foi muito interessante que ela falou assim, Priscila, você sabia que quando você está no planejamento encarnatório, no seu planejamento encarnatório, você recebe um animal de poder e você também tem... Legal. Eu fiquei emocionada naquela hora, Roberta. E você sabe que você também pode se conectar com a energia de outros animais para te ajudar nessa evolução da sua vida física. Aí eu falei assim, nossa, eu tenho sim essa sensibilidade de ter já acessado meu animal de poder, quero ver aqui essa confirmação com você, mas tem um animal aqui que eu tenho uma dificuldade que eu não sei não. Aí ela riu assim, foi bem aquela conversa bem descontraída. Aí eu me conectei com aquela floresta e ela falou assim, Priscila, vamos fazer agora uma coisa muito importante para você aprender. Cada animal, com a sua sabedoria, você vai ouvir qual o direcionamento que cada animal vai trazer de sabedoria para você e para as pessoas que você vai transmitir essa sabedoria. E ela me falou assim, você vai agora ver vários animais, eu vou trazer um pouquinho da sabedoria deles. Daqui a pouco eu vi várias borboletas vindo na nossa direção. A Caena estava do meu lado esquerdo e vi aquele, como fosse um enxame de borboletas de várias cores, várias espécies, vários tamanhos. Aí aquele enxame de borboleta assim, ficou do lado da Caena, do lado esquerdo, paradinho, quietinha as borboletas, e ela falou assim, a borboleta, como você sabe, no seu plano físico, ela tem esse arquétipo da transformação, da mudança de começar ciclos e terminar ciclos. Você compreende? Sim, compreendo. Então vamos para o próximo animal. Daqui a pouco veio várias abelhas de vários tamanhos e cores, amarela, preta, preta e amarela, pequenininha, grande, e ficou do lado das borboletas, todas calminhas. E ela me falou assim, a abelha representa o trabalho em equipe, ela sempre tem uma missão e ela sempre concretiza essa missão. E ela tem
sabedoria genuína de trabalhar um com a outra, sabe? De respeitar. E daqui a pouco, depois de ouvir essa explicação, veio, deixa eu me lembrar, veio o urso, um urso marrom e um urso cinza. E ele não estava agressivo, ele veio bem calminho e eles sentaram um do lado do outro, assim. Sentaram não, colocaram as patinhas deles assim, um do lado do outro, para formar aquele círculo que eu senti que tinha que ia formar um círculo. E ela me falou assim que o urso representa a nossa conexão com o nosso interior, de nos preservar esse tempo conosco mesmo, quando sentimos que não estamos bem com a nossa saúde, de olhar para nós, para dentro, sabe? E ela falou assim também uma coisa muito interessante, que na hora eu olhei assim para a floresta e eu vi um hospital na minha tela mental. Aí ela falou assim, Priscila, você sabia que quando você vai para um lugar mais denso, que você vai sentir essas energias, quer seja de pessoas desencarnando, sentir energias de pessoas sofrendo, triste, você pode plasmar como se você estivesse vestindo uma roupa de um urso para você se proteger dessas energias. Então, o urso também traz esse arquétipo de poder, de proteção, e você pode usar dessa energia. E daqui a pouco, depois que eu tive essa explicação, veio a coruja. Veio uma branca, linda, 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 e veio uma cinza. E elas vieram assim, e ela me falou que a coruja traz esse lado mais místico, mais de sabedoria, de conexão com a espiritualidade. E depois veio a onça, e eu percebi que a onça, quando ela entrou para desfilar para esse círculo e depois ficar do lado da coruja, eu percebi que ela, por telepatia, passou uma mensagem para mim, que às vezes eu fico assim com o ombro mais mais denso, mais enrijecido, assim, um pescoço mais dolorido. Ela me falou assim: por que você tá carregando tanto peso que não é seu? Olha para mim, olha como que eu ando, eu não carrego nenhum peso, olha como que eu uso meus músculos. Se conecte comigo para se libertar desse peso que você carrega. Não precisa você carregar nenhum peso. E aquilo me emocionou tanto, de olhar aquele olho profundo daquela onça, e ela ficou do lado da coruja. E depois veio o pavão, lindo, desfilando, e ele abriu a sua, como que chama? A sua cauda, a Calma, eu sua acho que é essa, cauda, né? cauda mais linda do mundo. E a Caena falou assim para mim que o pavão traz esse magnetismo, essa beleza, esse encanto que você, quando você precisa trazer esse poder magnético de acreditar na sua beleza, acreditar no seu propósito, você pode se conectar com o pavão. Aí, Nossa. ouvindo a explicação dela, eu falei assim: nossa, tem um animal aqui que eu não sei se vai vir, mas eu não gosto muito, não. Aí ela começou a rir. Aí ela falou assim: ah, nós sabemos, você tem medo de cobra, né? Aí eu comecei, tenho. Aí ela falou assim: é por causa da sua infância, você viu tantas cobras, e a cobra, esse arquétipo, quer se conectar com você, Priscila. Eu vou trazer algo muito sábio para você, que talvez você mude de ideia e transforme esse medo em vontade de aprender e se conectar com essa energia. Aí eu olhei assim para a floresta, entrou uma serpente preta Nossa. e uma cobra branca, uma do lado da outra. E ficou do lado do pavão. E ela falou assim: sabe qual energia que a cobra representa? A energia da transmutação, da cura. Ela deixa a sua roupa, a sua pele, para se transformar em um novo ser. Então, deixa as suas dores, as dores de vidas passadas que representa para sua vida, as dores da vida atual, dos traumas. Então, ela quer se conectar com essa energia, que é passar essa transmutação, essa cura para você.
Eu achei muito bonito e me fez mudar de ideia agora. E aí, Nossa, eu achei interessante também que eu falei assim, nossa, eu tenho... Antes disso, eu vou falar mais um animal que agora me lembrei. Depois da sim. cobra, ela me falou assim, agora tem um animal aqui é, muito sábio, ele já vai entrar. Na hora que entrou um cavalo preto, lindo, com aquela pose, aquele desfilando, sabe? A coisa mais Uhum, linda do mundo. Ela falou assim: o cavalo traz três aspectos: traz a inteligência, traz a intuição e traz a força de seguir adiante, porque ele é muito intuitivo. Quando ele está solto, ele sabe na onde que ele deve ir, onde que ele não deve, ele consegue ouvir muito, ele tem uma inteligência de aprender com muita facilidade, ele pula os obstáculos, ele segue adiante, ele nunca vai ficar andando para trás, ele sempre segue adiante. Então, a interessante. sabedoria do cavalo é essa. E eu falei assim, nossa, eu já tive uma meditação, eu já fiz uma meditação que eu vi um animal na minha frente. E não sei se é o meu animal de poder, mas eu gostaria de ter a certeza. Ela falou assim, então vamos ver agora esse animal. Aí daqui a pouco entrou um leão, o mais lindo do mundo, sabe? Deu um rugido assim, e ele ficou no centro desses animais que formaram um círculo e Uhum. ficou olhando para mim, fixo para mim, fixo para mim. E ela falou assim: sim, um animal seu de poder é o leão. Ele representa ser líder, se posicionar, ser forte, não desistir. Ele sabe quem ele é. Ele não deixa nada fazer ele desistir daquela vontade. No reino animal, ele vai atrás, ele consegue. Eu fiquei muito emocionada de ouvir toda essa explicação. E depois de ouvir, ela falou de outros animais também, mas eu não trouxe com Tudo, né? lucidez, não Uhum. trouxe tudo. Nossa, você já trouxe bastante coisa. Sim. Aí os Hum, animais, assim, primeiro saiu o leão do centro e os outros foram saindo e foram em direção à floresta. Então foi uhum, muito emocionante porque eu já tive outras projeções astrais com com uma cobra branca e foi a mesma que eu vi nessa projeção astral. E nessa projeção astral foi muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que na hora que eu estava nessa floresta, essa cobra olhou para mim e falou assim: "Por que você tem medo de mim? Se eu faço parte do todo. uhum. Nós somos trazemos essa sabedoria, compartilhamos essa sabedoria. Eu quero te ajudar. Não precisa ter medo de mim." Uhum. Conversando comigo, E sabe? só um minutinho, como foi essa comunicação de conversar? Que agora gerou essa curiosidade. Foi o quê? Foi leitura energética? Como foi? Simplesmente é como se elas, mentalmente, sabe? Eu Uhum, olhava para esses animais uhum, e eles trocavam essa informação mental, sabe? uhum, Não sei se é o lugar, não sei se é essa intuição de conectar com a natureza que traz essa possibilidade, essa lucidez. uhum. Quem vive é uma experiência que traz, sabe? Sim. Essa experiência é inexplicável às vezes. E essa cobra falou isso para mim e depois saiu assim pela floresta e eu achei assim muito interessante. Nossa, que legal. Isso foi de ontem para hoje, essa Isso, experiência? isso. Essa madrugada aconteceu essa experiência. Nossa, que legal. Olha, o Daniel fala aqui pra gente que a sua guia Caena segue a mesma linha da Caena do livro Iniciação Viagem Astral. Quando você falou da Caena, eu já ia perguntar, é a mesma? Como é? Então, no dia que eu fui no Rancho Alegre, que eu falei assim: "Ah, me lembrei de você, Caena, o seu nome", porque eu estava chamando ela de outro nome. E eu até ri com ela, e falei assim: "Nossa, eu não sou boa para guardar nome". Ela falou Uhum, assim: Nós sabemos que você não é boa", porque na no Rancho Alegre eu tive uma retrocognição que eu estava, correndo e tinha uhum, uma índia na minha frente, e eu era uma índia também. Aí eu falei assim: "Caena, me espera, me espera". Aí na hora que ela olhou para trás e eu olhei fixo nos olhos dela,
eu tive essa certeza que era o mesmo olhar da minha mentora. Aí ela falou assim, eu falei assim, me lembrei do seu nome é Caena. Aí ela deu risada, assim, sim. Aí eu nem cheguei a perguntar se era a mesma, ainda não perguntei, sabe? Mas Sim, como você sabe, Roberta, os espíritos têm essa convicção. O que importa é a mensagem, não se apegue aos é. nomes. É, mas Entendeu? assim, tá aparecendo, porque ela também fazia, né, no livro lá descreve que ela tinha esse contato com a natureza, com Sim, as plantas, né? É bem legal aí. Quem sabe? Mas quem enfim, sabe, né? eu realmente não gosto de dizer muito, não. Olha, a Emília pergunta assim: Priscila, você já ouviu falar do Dr. Marcel Benedetti? Ele foi um veterinário espírita aqui na Terra e já desencarnou. Você já ouviu falar sobre ele? Eu nunca ouvi Então, falar. Emília, eu li um livro que o Daniel Ceribelli me indicou, que eu achei muito interessante, eu até vou trazer algumas experiências da minha infância aqui, e o livro que ele me indicou foi o Ernesto Bozano, Os Animais Têm Alma, e eu terminei de ler, fez muito sentido algumas coisas que eu li. Agora, esse livro que você citou, eu ia até citar aqui na live para o pessoal ler, ainda não li, não conheço, ele, mas ele tem dois livros, né? Ele tem A Espiritualidade dos Animais e Errar é Humano, Perdoar é Canino, que é esse mesmo autor. Então, ainda não li, mas eu vou ler sim, tá bom? Que bom, já fica aí a indicação também de Sim. livros aí, pessoal. O Marcelo aqui falando que já deixou o like, é isso aí, Marcelo. Ah, ó, o Gregory falando assim: como é possível lembrar de tudo isso? Pri, conta aí depois. É porque a live não é disso, mas se você quiser dar uma dicasinha aí, como é que você conseguiu lembrar de tudo isso? Você sabe que eu comecei a pensar sobre tudo isso. E eu assisti uma live da Luga Machi, que ela fala assim sobre a importância dos nossos sonhos, que nossos sonhos também têm o simbolismo de vários aspectos. E eu comecei a prestar atenção nos meus sonhos, sabe? E por diversas vezes eu fiquei sonhando mais do que tendo projeção astral. E eu pensava assim, nossa, eu só sonhei hoje, não tive projeção astral, mas depois de eu trazer essa gratidão de sonhar, porque tá no meu subconsciente, tá trazendo Uhum. coisas para mim olhar, trazer essa intuição, essa sabedoria, eu comecei a trazer mais lucidez, sabe? E a projeção astral para mim tá trazendo mais lucidez, mas eu acho que é porque a minha mentora também tá me ajudando, porque eu percebo que ela emana uma energia muito Uhum. bonita por trás assim das minhas costas para não perder a lucidez, porque no Rancho Alegre eu tive essa projeção astral, ela colocou a mão nos meus ombros na hora, porque eu fiquei um pouco não, um tantão emotiva, vocês vão saber por quê, e ela me ajudou. Eu trago também essa vontade de trazer essa lucidez sempre, trazer um conhecimento, tanto para mim, para os inscritos do canal, e também a nossa mentora, o nosso mentor nos ajuda. E sobre trazer com detalhes, nem eu sei, mas eu trago, sabe? Talvez seja aí experiência já que Sim, você já teve de outros momentos e você também traz isso. Pri, você comentou sobre os animais de poder. sim. Você chegou a perguntar para a sua mentora como é que a gente pode acessar isso? Eu também quero agora acessar o meu animal de poder. Todo mundo E agora quer acessar. Ela chegou a te explicar como é que a gente acessa? Chegou a falar alguma coisa do tipo? sim, eu até estava me esquecendo de falar. Ela falou assim, Priscila, para as pessoas que ainda não acessaram o seu animal de poder, elas precisam entrar em conexão através de uma meditação. Elas vão acessar uma floresta, vão acessar a energia da natureza, do riacho, das águas, e vão já criar na sua tela mental o barulho de um tambor, que é muito característico do xamanismo, que os Hum, índios também fazem todo esse preparo. E depois de
Não é assim de primeira. Talvez uns vão acessar de primeira, outros vai demorar um pouquinho, mas não pode desistir. Depois de acessar essa sabedoria xamânica interior, você vai plasmar na sua tela mental e avistar um animal. E você vai trazer essa intuição que ele é seu animal de poder, que é o principal, ou os outros animais que você pode se conectar, que você pode trazer essa sabedoria de vários aspectos, em várias circunstâncias ou situações da sua vida. Uhum. Vamos pensar aqui, eu posso me conectar com a abelha, de trabalhar em equipe no meu trabalho, conseguir ter a sabedoria de trabalhar em equipe, eu Sim. posso me conectar com a borboleta, de encerrar ciclos na minha vida, me Uhum. dar a oportunidade de me transformar, sabe? E com a serpente, com a cobra, é mais interessante ainda, que eu achei muito legal. Então, é dessa forma. Por quê? Um dia aqui em casa, eu fiz uma meditação muito Uhum. interessante, que eu até vou aproveitar para falar para vocês. Eu estava numa meditação bem profunda e eu consegui avistar um bosque muito bonito e no chão, todo gramadinho, tinha várias flores. E a Caena apareceu e ela fez uma dança indígena, que eu nem sei qual o nome dessa dança, mas ela estava dançando e Uhum. ela estava com aquela luz dourada, muito bonita, e ela se sentou no centro do, na minha frente, não sentou em cima das flores, ficou lá levitando, aliás, em cima das flores, e ela me falou assim, Priscila, nós vamos trabalhar agora um aspecto muito importante da sua vida, que você vai acessar um animal que é muito interessante, que é Uhum. o leopardo branco. Não sei se chama como guepardo, leopardo. Não sei. É um animal branco, bem grandão, assim, eu acho que é leopardo. Acho que é. Gente, e aí? Diga aí. Ajudem nós. Você vai acessar um animal muito importante. Aí daqui a pouco, ela já conversando com esses animais, né? Saiu um animal da floresta e eu estava sentadinha em posição de lótus e esse animal simplesmente colocou a pata. É o tigre branco? É o tigre branco, isso. Ó, Pronto, acertou, pessoal, Gabi. desculpa que eu me atrapalhei aqui no nome dos animais. E ele saiu da floresta, olhou nos olhos da Caena e colocou a pata dele à direita, aqui no centro do meu peito, no chakra coronário. E ele emanou essa energia de amor, trazendo uma limpeza muito bonita, muito energética, que eu estava precisando, que estava uns questionamentos meu, da minha infância, e depois ela falou assim, outro tigre branco vai te ajudar a continuar esse fortalecimento. Aí saiu outro da floresta e colocou, mas do lado de trás das minhas costas, sabe? Colocou a outra palma dele, à direita, nas minhas costas, em Uhum. outro posicionamento das minhas costas. E naquela hora eu senti aquela emanação de uma energia dourada no meu corpo e tirando todos os resquícios daqueles pensamentos que eu estava triste naquele momento. Aí ela falou assim: Olha, nós vamos aprender muitas coisas sobre os animais. E ela me ajudou, através dessa meditação, a acessar esse tigre branco. Nossa, que É legal. muito interessante. Então, o que ela me orientou foi meditação, conexão e trazer já vocês assistirem meditação xamânica, que vocês vão trazer essa facilidade de ver na tela mental esse animal de poder e também usar com sabedoria a força dos outros animais, dessa forma. Sim, sim. Engraçado, você estava falando, explicando, o meu já estava vindo. Eu disse: "Não, não é isso não, mentor, é isso mesmo. É o leão, Olha, você isso, mas é vê, uma olha que fase". Aí você falou interessante. depois, é a fase, é uma fase Sim, que você passa, né, agora é o leão, eu: "Tá, beleza". Aí você olha, falou. Ah, é legal a gente acessar. É porque eu também já tenho um pezinho no xamanismo também. sim. Pri, conta pra gente, assim, algumas pessoas eu já ouvi falar
que alguns espíritas, inclusive, falando que animais não têm alma. E até uma vez eu lembro que o meu sobrinho falou: Titia, é verdade que os animais não têm alma? E me fala da tua visão, o que que você acredita, o que que você estudou, o que que você viu, conexão também com sua mentora, em projeção, o que que você pode falar sobre isso? Os animais têm alma? Como é que você pode explicar isso pra gente? Olha, com a minha experiência, eu vivenciando e trazendo recordações da infância e atualmente sendo ajudada pela minha mentora Caena, os animais sim têm alma, eles trazem essa evolução constante através das reencarnações que eles vão reencarnar para trazer essa sabedoria e ir para o reino hominal, que é o reino nosso, né? Então, como que eles não iriam evoluir? Eles iriam estagnar, entende? Uhum, sim. E quando fala assim dos animais, é interessante você perguntar, porque a Caena, ela fala assim com muita tranquilidade, que os animais vão reencarnar e cada vez vão trazer essa sabedoria maior de acordo com a evolução dele e vai reencarnar em outros corpos de outros animais. Dessa forma, assim, que eu ouço dela e, na minha experiência, eles têm alma, trazem essa sabedoria, essa evolução. A minha percepção, sabe? Sim. Pelo menos assim, eu também, pelo menos os mamíferos, eu vejo fora do corpo. O Murphy eu já vi fora do corpo, tem Sim, até relatos no canal. Então, assim, não tem como eu dizer que não tem. Então, assim, pelo menos a minha experiência, sim, já vi gatos, já vi sim, outros animais. Então, eles sim têm. E Pri, você já chegou a vivenciar ou ver? Eu já vi o seu relato falando dos seus bichinhos sim. desencarnaram e você viu. Conta pra gente, porque muitas pessoas já perderam um bichinho, um gatinho, um cãozinho, e sente essa saudade. E você até comentou que às vezes pode retornar para o mesmo dono ou Sim, não, né? Dependendo aí também, vamos dizer assim, do que aconteça do contexto, né? Porque às vezes também a pessoa é muito apegada e não é aquele momento. Por exemplo, o meu caso, o meu bichinho. Antes do Murphy, eu tive um no Brasil e ele morreu nos meus braços. E aí eu senti ali a espiritualidade ajudando a levar ele. Depois eu vi ele fora do corpo e tudo mais, mas eu tinha um apego com ele naquela época. Então eu demorei ainda um pouco para vê-lo, né? Vamos dizer assim. Então fala para gente, para outras pessoas, como da tua experiência, o que que você acredita, o que que você estuda sobre isso? olha, para mim tá sendo tudo novo, assim. É o primeiro livro que eu li, que eu comentei com vocês. Mas a experiência para mim foi uma grata surpresa, porque eu saí em projeção astral e eu estava no Rancho Alegre. Depois a Caena me falou. E chegando lá, eu vi vários cachorros de várias raças, grandes, pequenos, e tinha na nesse lugar todo gramado, todo verde, eu via no fundo um riacho, barulho de água, e tinha várias casinhas de vários tamanhos para eles dormir, tinha coletor com água, com ração, e tinha um espírito cuidando desses animais, estava brincando com eles, eles estavam se divertindo. E chegando nesse Rancho Alegre, eu fiquei muito emocionada, porque eu me lembrei dos meus dois cachorrinhos. Eu tive um pincher, número um, e uma cachorra que era vira-lata, mistura de duas raças. E o interessante é que o pincher, ele era de raça e ele era muito bravo. Eu não gostava que eu pegasse ele no colo, ele era amoroso, mas ao mesmo tempo ele era bravinho. E a Lili, que era a minha cachorrinha, o Todinho era o pincher, ela Uhum. era amorosa, muito amorosa. E eu comecei a olhar para esses cachorros e eu vi meus cachorrinhos que vieram correndo para mim, começaram a me lamber, sair brincando com eles nessa grama. Foi muito gostoso, muito emocionante. E eu tive a certeza
que tinha um lugar para eles, tem um lugar para os animais, que eles são bem cuidados, são bem tratados, eles nunca esquecem de nós. Essa convicção, essa certeza, porque tinham tantos animais lá, desencarnados, que eles olharam para mim e já vieram na minha direção. Aí eu peguei, brinquei com eles bastante, e depois que eu curti esse momento, eles foram brincar com os outros animais. E a Caena falou que essa conexão com os donos se dá através de sonhos, quando os donos voltam para o corpo e falam assim, nossa, sonhei com o meu cachorrinho. Uhum. Te deu um abraço. E às vezes é pouca lembrança, porque é a consciência que assimilou essa experiência e quando volta para o corpo, o cérebro não conseguiu memorizar toda essa experiência. E outros já saem em projeção astral e consegue aproveitar mais, consegue brincar. E ela falou que tem vários projetores que saem em projeção astral e curte os animais, tem essa convicção, a certeza que eles estão bem, mesmo se eles desencarnaram com uma doença, com doença do câncer, foram às vezes morto tragicamente, que, bom, eu nem falo o tipo de morte, que não é necessário, né? Mas é até emocionante a gente falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente se pega assim, nossa, como que as pessoas têm coragem de fazer tantas coisas, né? Sim. Então, eu na hora me emocionei muito e ela falou que traz essa convicção dos donos que eles estão bem, que não precisa ficar com aquele sentimento de Uhum. talvez achar, nossa, meu animalzinho está sofrendo até hoje. Então, a libertação do dono e uma lembrança, uma experiência para o cachorrinho também, que sente saudade. É verdade. É muito legal você comentar isso, porque às vezes a gente que tem um apego, né, pelo Sim, animal e fica ali naquela expectativa, naquela coisa ali. E quando a gente ama verdadeiramente, a gente liberta, né? E existem lá, como vamos dizer assim, pessoas, mentores também sim, dos nossos bichinhos, não é, Priscila? Ah, o Léo aqui até fala, dizem que os espíritos dos animais ficam em cidades espirituais, feita para animais, e de lá eles reencarnam junto com o dono que novamente, lindo. caso o dono queira ter mais um animal igual. Você até comentou, né, Sim, sobre isso, do lugar, do rancho, né, o rancho é sim, isso mesmo? Então existem sim mentores, que nos ajudam eles também. O Daniel aqui falou também, assim, ó, o livro A Viagem de uma Alma traz uma visão bem interessante sobre a alma dos animais, almas grupais. No livro Sanacã 1, também tem informações bem legais sobre isto. A Priscila fala que muito linda a experiência da Priscila, desculpa, a Gabriela falou. Lembrei que podia ser esse animal, pois já foi um animal totem. Não sei se ainda é. Legal aí. O Pri, lembrei aqui de uma pergunta. sim. Animais, para você, e ou sua mentora falou, tem karma? Ou é só para os Não, humanos? não tem. Não tem karma, e tanto que na vida física, né, eles podem adoecer, o corpo é matéria, né, tá sujeito a doenças, infelizmente, mas ele não tem karma nenhum, os animais não têm, e quando eles vão para esses hospitais, eles são tratados e se recuperam muito fácil e reencarnam novamente para continuar evoluindo, porque você já percebeu, eu talvez já teve várias experiências, Rô. Você já não teve experiência assim de ver um cachorrinho vira-lata, com Uhum. aquele amor, com aquela inteligência, e o outro cachorrinho de raça que não tinha essa Sim, evolução que o outro sim, cachorrinho tinha. sim. Então, traz essa convicção das reencarnações desses animais.
Sim. O Murphy, por exemplo, Pri, eu nunca tive um cachorro como ele é muito inteligente, ele Sim, fala com os olhos, ele olha, fala com gestos, é impressionante, assim, claro que às vezes a gente faz uma leitura energética, né, a gente que já sim, tem um desenvolvimento, mas é impressionante, mesmo às vezes eles falam, a gente percebe ali a evolução deles. E eles às vezes escolhem a gente, viu, que foi o caso do com Murphy. certeza. A gente foi buscar, né, foi comprar um cachorro, nós vimos Sim, alguns, eu e meu marido vimos alguns, mas não bateu. E o Murphy, quando a gente foi para outro lugar ali, ele veio na gente, ele tipo: "Eu escolhi vocês", sabe. Foi muito sim. legal. E ali eu vi que não tinha jeito, era ele mesmo. Mas é bem bacana isso, né, dos animais, tudo isso que você vem falando também. Gente, vão fazendo as suas perguntas, se vocês tiverem mais dúvidas aí também, para a gente poder aqui conversar sobre esse tema. Ah, eu quero Fala. aproveitar, só compartilhar uma projeção astral que eu me lembrei lendo uma memória, lendo o livro que o Daniel Ceribelli me indicou, que Hum, fala de algumas experiências, de alguns donos que sonham com seus animais que estavam morrendo, sabe? Aquela, como que eu posso falar? Aquela premonição. Ah, meu animal tá passando por alguma dificuldade, e tá se afogando, tá acontecendo alguma coisa. E lendo esse livro, eu me recordei que quando eu era criança, eu saí em projeção astral. E meu pai tinha um cavalo. Ele era, assim, um cavalo bem bravo, assim, sabe? Mas ele era um cavalo muito forte. Ele ajudava muito meu pai, assim, os, é, trabalhar com ele, sabe? Ele era muito útil. E na onde meu pai trabalhava, ele deixava esse cavalo lá num pasto. E do lado do pasto lá tinha um lamaçal com várias taboas assim. uhum, E eu lembro que quando eu estava na minha infância, não sei quantos anos exatamente, eu estava saindo em projeção astral, eu fui até esse lugar que tinha um lamaçal, que tinha essa taboa. E chegando lá, eu vi esse cavalo atolado nesse lamaçal. E o nome dele era Chibamba. E na hora que eu vi ele se atolando, ele começou a chorar, olhando para mim, pedindo ajuda para mim. Mas como eu era criança, estava em projeção astral, não fiz nada. E infelizmente, eu vi esse processo dele se atolar naquela lama. E depois que, de alguma forma, talvez os mentores também queria que eu fosse até lá para tentar acalmar ele, ou trazer alguma uhum, energia boa para ele, não me recordo exatamente. E eu acordei de manhã e meu pai falou assim: "Nossa, Priscila, eu não sei onde que tá o cavalo sumiu". Aí eu fui até esse lugar com ele e eu falei assim para ele: "Pai, o senhor já olhou ali?" Aí na hora que ele foi, assim, que estava um matão, assim, bem lá no fundo, ele viu o cavalo lá já morto, infelizmente. Estava muito frio naquela madrugada. Ele com certeza morreu de frio mesmo. E conseguiu tirar ele, enterrar ele, tudo. Mas, sabe, é coisas assim que a gente, através da projeção astral, consegue explicar. E no livro traz essa premonição de vários donos de animais que fazem sonhar, nossa, meu cavalo, minha égua se afogou, meu cavalo, meu animal está em tal situação. Então me trouxe essa memória e depois o pai até falou assim para mim, meu pai falou: "Nossa, que bom que você não sei como descobriu na onde que ele estava, Priscila, uhum, para enterrar ele, tudo agradecer, meu pai até agradeceu sim, pela vida dele, tudo, foi muito emocionante. E interessante também que eu trouxe essa memória da minha infância, meu pai gostava muito de cachorros, muito mesmo. E no livro fala diversos aspectos, eu até recomendo vocês lerem esse livro que é muito legal. No livro fala assim que vários cachorros têm essa intuição que alguém vai morrer e eles começam a uivar. E no livro traz algumas experiências que
o cachorro prevê a morte do seu dono, ele morre, e às vezes o cachorro, por tristeza mesmo, chega a desencarnar. E eu me lembro quando eu era pequena, criança, meu pai tinha uns 3 cachorros, e os 3 cachorros numa noite começou a uivar, bastante, bastante mesmo. Ficou até de manhã uivando, até ficaram meio rouquinho. E nisso, 2 pessoas morreram, sabe? E na noite que eles começaram a uivar, meu pai falou assim: Nossa, tô sentindo que alguém vai morrer. E os cachorros estão falando isso. E de manhã aconteceu que 2 pessoas morreram. E todas as vezes que eles uivavam, acontecia isso. Era impressionante como os cachorros tinham essa intuição forte, sabe? E hoje, lendo esse livro, que eu pude descobrir que isso é real. E eu achei muito interessante e me trouxe essa memória também. Interessante. Aproveitando até esse relato, me veio aqui uma pergunta para te fazer. Sim, Você acredita ou você, né, já viu, os animais, gatos e sim. cachorro, em específico, eles, na sua visão, eles são médiums, eles veem espíritos, eles se comunicam, como é isso para você? Olha, é muito interessante você falar, Roberta, que no livro traz também essas experiências, e eu já tive experiência assim com gato e com cachorro na minha infância. Uhum, Eu ir uhum, num lugar assim que trazia aquela energia densa, aquela energia mais assim, de pessoas que possivelmente desencarnou e estavam ali ainda, sabe? Espíritos desencarnados que não queriam desapegar daquele lugar. E o cachorro começou a latir, sabe? uhum, Do nada. Na verdade, tinha uma pessoa ali. E eu conseguia ver a sombra daquela pessoa. Mas como eu uhum, era criança, não tinha como eu falar pro meu pai, e meu pai não estava vendo. E eles ficavam todo ouriçado, assim, arrepiado, porque também via aquele espírito, assim, com aquela energia mais densa. Então, eles têm, sim, não sei se é a palavra certa de dizer que eles têm essa clarividência de ver esses espíritos, e gatos também têm. É muito interessante que eu já fui em alguns lugares assim, quando nós saía assim em festinha, assim, tinha uns 12, 13 anos com meus pais, e eu conseguia ver, aliás, tinha alguns gatinhos assim na rua, e eu pegava os gatinhos, e dependendo do lugar que a gente chegava assim, ou até mesmo num lugar escuro, que eles enxergam muito bem na escuridão, ele sim. já ficava todo nervoso, começava a unhar assim, pelo medo, pelo aquele sentimento assim, e eu olhava, realmente tinha uma pessoa assim sentada, que quando eu era criança eu tinha essa clarividência mais aflorada. Hoje eu Uhum, tenho, mas eu assim bloqueio mais tempo porque eu vejo muitas coisas que não é legal do plano espiritual, espíritos deformados, então eu prefiro não me conectar muito com a minha clarividência. Eu uhum. vejo, mas não faço questão de ver constantemente, sabe? Sim, sim. E quando eu era criança, assim, eu olhava e era muito normal para mim. E os gatinhos via tudo, tudo. Aqui em casa mesmo, quando eu olhei para Lili, filhotinha, eu já me conectei com ela. Nossa, foi amor à primeira vista. Peguei ela assim. Quando ela cresceu, eu trouxe aqui para essa casa que eu construí, terminei de construir em 2019. Ela começava a latir assim no quintal e às vezes quando eu tinha coragem, né, eu saía para ver o que estava acontecendo. Eu já via um espírito assim sentado em cima do muro, Uhum, sabe? Era uhum. muito assim natural e ela ficava latindo olhando para ele. Aí eu Sim. acalmava ela porque ela ficava assim, coração muito acelerado, trazia ela para dentro, acalmava bastante até ela dormir. E os gatinhos que apareciam aqui em casa, eles também viam. Então, os mamíferos, igual você falou, gato e cachorro, tem sim essas experiências, e no livro retrata isso com muita tranquilidade. Sim, engraçado, interessante isso, né. Aqui também eu já tive Sim, experiências com animais e o Murphy, com certeza ele é clarividente. sim, E ele tem as experiências ali, quando ele começa a latir para o nada, eles ficam nervosos, eles fica. mudam o comportamento deles, né, Pri, não sei se você já Sim, percebeu, sim, eles mudam o comportamento, eles sentem a energia, sim, e também
Lembrei agora de uma coisa, Pri, não sei se você já viu relatos também, ou no livro com você, Sim, que os animais absorvem também a energia do dono. absorve, Esses faz dias que essa eu estava um limpeza. pouco ansiosa, o Murphy tá com lambendo a pata e tá virando ferida. E os veterinários que tá ok, é normal. E eu disse, não, tem alguma coisa estranha. E eu fui ali lendo, ele tá pegando, absorvendo a minha ansiedade. O mentor disse isso. Aí ele falou assim, ó, quando você estiver bem, né, tranquilo, ele vai estar também. Eu disse, ih, caramba. Então, assim, você já teve essa experiência, eles realmente, na minha visão, na minha experiência, eles absorvem bastante as energias. Mas e você, Pri? Fala aí tua experiência, o que que você acredita, como é? Sim, absorve muito. E é até legal que aqui em casa eu nunca tive gatinho, sabe? Eu tinha gatinho quando era criança, que meu pai gostava também de gato e de cachorro. Mas gatinho Sim. aqui eu nunca tive. E sempre aparecia gata aqui em casa. Aí já vinha aquela intuição e um espírito assim falava no meu ouvido: fique tranquila, eles estão só fazendo uma limpeza energética do lugar. Pode ficar tranquila. E quando você trouxe essa experiência do seu cachorrinho com a patinha ferida, a minha cachorrinha teve um tempo que começou a aparecer uma feridinha nela. E eu percebi que eu estava ansiosa, estava um pouquinho nervosa com o trabalho e tal, quando eu trabalhava nessa área. E depois que eu comecei a me acalmar, as feridinhas sumiu. E eu percebia que ela ficava muito no meu colo. Ela fazia questão de, quando eu chegava do trabalho, que eu tomava banho, assim, eu brincava com ela, ela ficava grudada em mim, de uma forma assim, tirar essa ansiedade e parecia essas feridinhas nela. Foi um período assim de mais ou menos um mês e depois sarou a feridinha. Sim, Muito sim, interessante. sim. O mentor falou esses dias para mim, ó, quando você estiver bem, o cachorrinho vai estar bem. Então Olha só. também até lembrei, porque ele pode servir também para outras pessoas, né? Essa situação. Ainda falando sobre energias, lembrei de uma experiência. A gente ouve falar que o Sim. gato, ele Hum. fica normalmente em ambiente, mais especificamente o gato, ele fica em ambiente onde tá limpando ali, ou onde a pessoa tem às vezes ele deita ali, um lugar onde a pessoa tem alguma doença ou alguma coisa do tipo. Você já ouviu falar sobre isso? Eu já tive uma experiência com gato e eu confirmei isso, pelo menos numa experiência que eu tive, Sim. onde eu fui observar ali na casa o que que tinha, né, energia densa, obsessor, e o gato me mostrou. E aí eu escutei do mentor, segue o gato. E aí eu vi que o gato deitou exatamente num quarto que era o mais pesado da casa. E quando eu fui dentro do quarto, o gato me levou para lá. E eu confirmei isso. Quando eu cheguei lá no quarto, eu vi que o ambiente ali era o foco. Você já teve algum relato sobre isso, alguma experiência? Já viu coisas sobre isso da questão mais específica do gato? Olha, eu lembro que quando eu era criança, assim, tinha uns 3 gatinhos lá na casa do meu pai. E tinha um quarto que arrepiava, sabe? Na hora que eu entrava, assim, não sei qual foi a história das pessoas que moraram lá antigamente, ou do terreno em si, né? Uns falam que eh, tinha magia negra naquele lugar, bem antes, assim, muitos anos da descendência lá do ancestralidade lá do meu tataravós, não sei quantos anos atrás, falava que ali tinha muita magia negra, assim, e às vezes sacrifício com animais, sabe? Eu Uhum. lembro disso. E tinha um quarto, assim, que trazia essa energia muito densa, muito pesada. E quando eu entrava, quando era criança, eu ficava toda arrepiada, sentindo aquela energia, mas os 3 gatinhos ficavam andando em círculo daquele lugar. Depois deles fazer essa limpeza, o quarto ficava mais sutil. E até Uhum. meus pais dormiam nesse quarto, ficava mais tranquilo. Então, eles sempre faziam essa limpeza. Era interessantíssimo. Parecia Interessante. que eles não queriam ajudar, né? Queria, não sei qual que é o poder deles, né? De Sim. conseguir fazer essa limpeza. Mas eu me lembro dessa experiência, sim. Sim, eles fazem uma leitura ali Sim. energética, né. A Emília até comentou aqui que trabalhou em uma casa universalista,
que tinha um gatinho que trabalhava, né, com eles. Ele subia na maca e limpava energeticamente a pessoa, Olha. a coordenadora do grupo, deixava o gatinho à vontade na sala. Eu já ouvi falar também, assim, pelo menos na minha experiência e na da Pri aí, realmente Sim. é bem assim mesmo que funciona, especificamente o gato. O Nick fala assim: não sei se já fizeram essa pergunta, mas os animais um dia encarnarão como humanos ou seu destino será diferente? Olha, pela experiência que eu tive com o que a Caena falou para mim, ela falou assim que eles vão encarnar como humanos depois de passar por várias encarnações e adquirir essa sabedoria, essa evolução, porque vamos pensar, quando os bichinhos estão aqui encarnados, nós, como donos deles, nós vamos ensinar eles, quer seja disciplina, quer seja conviver com os outros animais. Então, nós somos os mentores deles. Então, eles precisam adquirir toda essa evolução para eles virem a ser encarnar como seres humanos. Então, com certeza, o destino deles vai ser esse e o nosso, as próximas evoluções, né, Rô? O que você acha? Sim, sempre evoluindo. Sim, Eu também acredito nisso, eu acredito que não só a gente, mas como os animais também têm o seu processo evolutivo, e eles vão sim. encarnando como animais, e chega um momento que eles realmente aí vão para esse estágio. O Muff, por exemplo, ele ama pessoas, eu acho que na próxima ele deve vir já como humano, eu não sei. Legal, Ele hein? é muito inteligente, muitas mesmo. E, sabe, assim, eu fico impressionada com as coisas que ele faz. Mas eu acredito, sim, que vai chegar um momento que eles vão encarnar assim como humanos. E tem um comentário aqui do ABZ falando do grupo, né, da Mônica, de Medeiros, que eles estão treinando a telepatia com os animais. Olha, que E legal. interessante isso, que eu fiz um curso de Theta Healing, onde lá eles ensinam como você conversar com os animais e com as plantas. No começo eu fiquei: "Que loucura, que preconceito, né, meu? Doideira, doideira". Eu fui fazer, eu me abri para fazer. E, gente, é impressionante, a gente se comunica mesmo. A gente se comunica mesmo com as plantas e os animais. Quando eu me comunico sempre com o Muff é impressionante. É engraçado, gente, a gente aprende muito nesses processos. Tu já teve alguma experiência, Pri, de telepatia com bichinhos seus, ou aqui ou fora do corpo? Olha, com telepatia, assim, eu já tive, eh, como fosse um sonho, sabe, Uhum, de ver minha cachorrinha, assim, que ela não estava bem, que era para mim trazer como fosse um passe magnético nela, trazer, assim, alguma cura, e eu acreditar nisso, e tinha mentores me ajudando, mas na hora eu não tinha essa sabedoria, esse conhecimento. Simplesmente, por intuição, peguei ela no colo, porque eu já tinha sonhado com ela à noite, que ela não ia ficar bem se eu não fizesse uhum, isso, sabe. Ela sim. estava vivendo um processo, aí eu fiz isso, eu abracei ela e senti que tinha os espíritos me ajudando naquele momento, comecei a passar a mão nela, trazendo passes magnético, e também já trouxe, assim, uma telepatia de criança, assim, com os animaizinhos lá da casa do meu pai, de saber onde que eles estão, sabe. Às vezes eles escapavam e eles eram pequenos, e eu sonhava com eles e falava assim: "Ah, vai tal em tal lugar que eles vão estar lá quietinho", pra eles não algum bicho morder eles, cobra, alguma coisa. Aí, Uhum. por telepatia, assim, não sei se eles comunicavam, assim, comigo naquela noite por telepatia, né, eu ia assim e sabia que eles estavam lá em tal lugar e às vezes era bem longe e era certeza que eu ia encontrar lá e acontecia, muito interessante. É bem bacana essa Sim, conexão. A gente vai aprendendo tanto, né, com a convivência com sim. esses seres, eles também com a gente, e é muito bom essa troca, é muito bom. O Daniel, Pri, pergunta assim: na sua visão, qual o papel do ser humano no desenvolvimento espiritual dos animais? Ah, como eu disse, é trazer essa disciplina para eles, mostrar para eles que não é eles têm menos raciocínio do que nós, mas se
nós começar a domesticar eles, mostrar o caminho para eles, de convivência, de disciplina, de fazer xixi, fazer cocô nos lugares, sabe? É, eu acho que esse é o papel, de evoluir eles nesses aspectos e também trazer esse amor para. Apesar que eles são tão mais amorosos do que a gente, que eu não sei, Eles que eu nos acho que ensinam isso, né, eles aprender que a nos amar ensinam, né? incondicionalmente. Nossa, Eles ensinam sem precisar falar, nos exemplos, né, Pri? sim, Eles ensinam muita coisa pra gente, é só a gente observar e entender mesmo ali qual também o aprendizado que eles estão trazendo pra sim. gente. E interessante, eu lembrei aqui que às vezes, a gente se apega também muito a bichos e: "Ai, não gosto de gente, só Pior gosto de que é mesmo. bicho", né. É interessante a gente falar também sobre isso, porque aí já é um desequilíbrio, né. Nem aquelas pessoas que nem gostam de bichos, porque também não desenvolve justamente esse amor, a empatia, né. Sim. O ideal é sempre a gente buscar ali o equilíbrio. Que você acha da sua visão, Pri? Que assim, o que você pode recomendar, o que você pode mesmo falar a sua visão em relação a isso, sobre tanto essas pessoas que nem gosta de bicho e aquelas pessoas que falam que não gosta de gente. Como aí você interpreta? O que você acha? Olha, o desequilíbrio é preciso trabalhar com urgência, né? E se as pessoas estão ouvindo, estão abertas, acredito que elas vão pensar sobre isso. Eu acho assim que quando é trazido de forma leve, desde a infância, a convivência com os animais, tudo, o benefício e a sabedoria que eles nos transmitem, eu acho que vai sendo sutil, vai trazendo com mais leveza. Agora, se a gente não tem contato nenhum com os animais, isso, às vezes trazemos essa personalidade de ser muito materialista, de não querer cuidar de nada, só nossa. E se algum momento, se a gente tiver essa abertura de cuidar, primeiro a gente cuida, não sei, de cristais, depois nós vamos cuidar de plantas, depois vai aumentar a responsabilidade de cuidar dos animais. Quem Sim, sabe um dia nós vamos querer ser mãe, ser pai, então nós vamos evoluindo. sim. Então traz essa abertura a mais. Mas eu acho assim que depende muito assim da consciência de cada um, porque eu penso assim que em algum momento também eu não quis ter adquirir essa responsabilidade, porque querendo ou não, é uma responsabilidade ter um animalzinho, cuidar dele até o fim da vida, trazer esse amor, esse respeito por eles, não Uhum. depois que eles ficam doentes, abandonar eles, então é uma coisa assim que a gente tem que já trazer essa consciência, essa evolução. Agora, quando a gente traz também esse desequilíbrio, é que em algum momento a gente se decepcionou tanto com as pessoas que o foco da gente é apenas os animais, mas é preciso tratar através de terapias, através de livros, de conhecimento, para a gente deixar de, de ter esse desequilíbrio, né? Porque, querendo ou não, nós evoluímos com os animais, evoluímos com as pessoas ao nosso redor. Então, é interessante a gente buscar esse equilíbrio em tudo, né? É bem isso aí. E, Pri, eu estava me lembrando, você estava falando aí, eu me lembrei aqui de uma pergunta que eu acredito que muitas pessoas também têm essa dúvida. Na sua visão, será que vamos dizer, os espíritos, as almas, né, dos animais, o cachorro e gato, por exemplo, quando desencarna, eles ficam próximo ali aos donos? Existe uma equipe especializada para levar eles ou não, eles ficam por ali próximo ao dono? A gente vê relatos de algumas pessoas falando que eles normalmente ficam próximos ao dono ali por um período. A Caiana falou alguma coisa para você? Você já teve algum relato sobre isso? Olha, muito interessante a sua pergunta, Roberta, porque eu li o livro aqui que eu te falei, Uhum. e tem uma parte que eles falam que tem várias casas que os seres humanos, os humanos vão lá ver e tem várias assombrações com aparência de animais.
as pessoas que têm essa clarividência, vai lá e vê. Aí eu fiquei assim, pensando comigo mesma, nossa, será que os animais ficam presos aqui e não são auxiliados? Eu fiquei pensando e questionando na hora que eu terminei de fazer essa leitura. Aí eu senti o espírito do meu lado falando assim para mim, Priscila, esses cachorro ou gato que estão nessas casas assombradas, e essas pessoas vê esses animais, não são animais, são espíritos que trazem essa plasmagem para assustar as pessoas que vão lá. Aí eu falei assim, mas e se o animal ficar por um tempo apegado ao seu dono? Será que ele não fica por um período ainda quando a equipe espiritual vem ajudar ele no desencarne? Aí ele falou assim para mim, tem muitos casos, alguns casos por morte assim traumática, na hora eles são socorridos. Tem outros casos que os mentores deixam um pouquinho o seu cão se despedir do seu dono, sabe? Respeita um pouquinho, porque eles ficam chorando, tem essa saudade. Mas eles, por um período, deixam, e não quer dizer que vai ficar dias, mas eles já são levados, porque eles não têm essa consciência como nós, de falar assim, não, eu tenho posse, eu tenho que ficar aqui. Eles não têm esse raciocínio como nós, então não tem Sim. um porquê eles ficarem aqui. E ele falou assim, que muitos espíritos plasmam essa aparência, até mesmo às vezes de os donos sair em projeção astral, em sonhos, e achar que seus animalzinhos às vezes está sofrendo, uma forma assim de prejudicar, porque tem uma ligação, sabe? Sim. Trazer algum sofrimento para aquela pessoa. Então achei interessante, porque eu me questionei também depois que eu li. E foi essa a resposta que eu tive. Sim, é bem legal mesmo. Aproveitando, o outro já tá aqui, ó, já cobrando já aqui do meu lado. Ai, mas é bem interessante isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Sim. O Carlos está perguntando quando é que vai ser o Eu Responde. Não sei, Carlos, eu conversei com o meu mentor, estou passando por uma fase aí de muita introspecção e vamos ver, vou deixar fluir, tá bom? Pode mandar seu relato, não tem problema, nos comentários, depois você pode mandar, tá bom? Deixa eu ver, eu lembrei aqui de uma pergunta, mas acabei esquecendo de novo. Ai, Pri, lembrei. O que você recomenda? Porque você já perdeu o bichinho você ama mesmo, né? Aquela coisa. Sim. E muitas pessoas às vezes perdem os bichinhos e se sente perdido, mal, triste, né? Eu sei o que é isso, que eu já também passei por isso. E o que você aconselha para as pessoas para se, sabe, ter um conforto? O que você aconselha ali para elas nesse momento, que elas de perda de um animal, quando elas estão de luto, né? Do filho, né? Porque Sim. não é, para mim é um filho, É um gente. membro da família mesmo, né? Não é? Olha, por um período que eu perdi meus cachorrinhos, eu fiquei assim, bem desolada. Então, eu respeitei esse tempo e eu não tinha esse conhecimento de saber da existência das colônias, do plano astral. Então, isso me trouxe aquele sentimento de tristeza, de angústia. Mas como as pessoas agora já estão mais abertas e Sim, podem se comunicar com eles através de projeção astral, podem ter essa experiência, ou até mesmo em sonho, que é muito importante, sim. através assim dessa vontade de também ler muitos livros, de adquirir conhecimento, eu acho que vai ser mais leve, sabe? Saber que eles estão bem. Então, eu acho que o conhecimento é libertador. E então hoje eu falo que, para mim, se eu soubesse e se eu tivesse as informações, eu ia trazer com mais leveza, sabe? Não iria trazer, né, aquele sentimento, às vezes, que a gente pensa assim, nossa, por que eu não prestei mais atenção?
aconteceu isso com o meu bichinho, não cuidei direito, ficar remoendo isso não é Sim, saudável. sim, fica Então, aquele sentimento ruim, sim, né, fazendo mal pra gente mesmo. sim. E não é saudável pra gente, porque como que se surge uma oportunidade pra gente sair em projeção astral, ou até mesmo em sonho, se a gente tiver com esse sentimento, a gente vai perder a lucidez, não vai se conectar com Sim, ele, que ele vai estar mais sutil. Então, sim, nós vamos perder essas experiências. Então, é importante a gente manter esse equilíbrio aqui na vida física, trazer com gratidão a experiência, o conhecimento que ele nos trouxe pelo período que nós vivenciamos junto, e ele vai ficar feliz da gente seguir bem, firme, né, Rô? exatamente. Eu Sim. tive, como eu disse, falei, né, eu perdi um cachorrinho lá no Brasil, era o Spike, ele era um Dachshund, salsicha, né, e ele era muito levado, meu gente, era impressionante. E ele ficou doente, e eu ficava 24 horas com ele ali olhando, porque o veterinário disse que não tinha jeito, mas que eu ficasse com ele naquele momento. E a gente sempre tem uma esperançazinha, né, depois ficar Sim. bom, aquela coisa toda. E de repente eu estava lavando a louça e eu ouvi o mentor: "Vai lá ver ele". E quando eu vi, como se fosse, esse é o momento que vai levar. E eu vi ele, né, saiu dos meus braços ali, eu chorei bastante nesse momento, foi bem, porque a gente tem aquele amor, né, mas eu reconhecia que eu tinha apego, mesmo sendo espiritualista, na época eu era espírita, mas eu tinha aquele apego pelo bicho. E, então assim, passei uns dias bocado mal, mas eu acho também que é importante a gente vivenciar também o luto, né, Pri? Não é também a gente, descartar também o que a gente está sentindo, mas vivenciei ali meu luto, mas como eu superei? Bom, eu falei com os mentores, que eu já sabia a existência, pedi para que eu ia seguir em frente, pedi que para que ele ficasse com pessoas que cuidassem dele, que amassem, e que se ele fosse reencarnar logo depois, porque tem esse processo, né, como a gente falou antes, pode reencarnar rapidamente, pode demorar um pouquinho, mas normalmente os animais reencarnam mais rápido. E pedi, depois que eu pedi e senti que foi atendida, eu fiquei tranquila. Sabe, foi essa a forma que eu fiz. Eu passei alguns dias, acho que eu passei uns 15 dias bem mal, assim, uma semana, 15 dias, mas depois que eu fiz essa prática, eu senti que fui atendida, fiquei tranquila, sabe. Mas então foi dessa forma que eu ali trabalhei também o luto, junto com a espiritualidade. E existe, né, Pri, equipes que vêm ali auxiliar, como nesse caso, por exemplo, eu senti mesmo uma equipe ali fazendo todo o apoio para o Spike ali naquele momento, sabe, e levando ele. Porque é aquilo que você falou, às vezes pode já levar, já de uma vez, ou às vezes ele fica um pouquinho ali Sim. com o dono, até criar aquele desapego, né, entre também ambos. Mas, foi bem assim que eu passei por essa experiência, e, e foi isso. Gente, vocês têm mais alguma, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. A Emília falando aqui, o Carlos falando do relato. Então é isso, gente. Carlos, você tá danadinho no relato, né. Hoje não é projeção astral, você quer falar de relato, né, meu filho? Vá, fale aí. Depois a titia lê aqui. Olha, Pri, tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre esses animais? Sobre alguma coisa que você quer indicar para algumas pessoas? Livros você já indicou, não é? Sim. Você já indicou aqui alguns livros, se você tiver mais algum, indica. O que você gostaria de falar numa mensagem final para pessoas que não só perderam, né, os bichinhos, mas para que ela também tenha um conforto na projeção astral? Algo que você gostaria de colocar para gente nesse momento. Olha, o mais principal, assim, que eu vejo através desse aprendizado que eu vivenciei, tanto na vida física ou no astral, foi fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem, amar e se fortalecer no desapego, sabe? Aproveitar aqueles momentos, fazer aqueles momentos ser agradáveis com o nosso bichinho, se dedicar, passear bastante, buscar sempre também o autoconhecimento de livros, porque quando a gente
aprende coisas novas, a gente se liberta e a nossa mente se expande, a nossa consciência se expande. Então, nós vivemos com mais fluidez, com mais sabedoria, com mais consciência. E é o mais importante porque trazemos essa forma de viver livre, tranquila para a nossa vida física, com nossos animais ou até mesmo com em projeção astral, com essas experiências. Então, se a gente fica bem aqui no físico e tem esse equilíbrio material e espiritual, a gente consegue ter essas experiências maravilhosas e agradáveis. E não é porque vocês ainda não tiveram alguma experiência com seus animaizinhos que desencarnaram que vocês acham ou algum momento já pensou que eles esqueceram de vocês? Nada disso. Eles sempre vão ter esse sentimento de amor, de gratidão. Então, desapegue de todo sentimento que não faz bem nem para vocês e não iria fazer bem para esses animaizinhos e seguir nessa força, nessa sabedoria e adquirir muito conhecimento aqui na vida física para também trazer essa sabedoria lá no astral. Essa mensagem que eu trago para vocês, tá bom? Então, legal, bacana aí pela mensagem. Surgiu uma pergunta aqui Pode falar. do ABZ. Ele Sim. fala assim, que numa entrevista com Wagner Borges, ele tinha dito que os animais selvagens têm um processo reencarnatório imediato. E quando são domésticos, pode demorar um pouco a encarnação. Isso procede? Olha, aí vai depender do planejamento espiritual. Sobre tempo, estimativa de reencarnação, eu não tenho esses dados para você. Vai depender do processo mesmo de cada animal, tá bom? ABC. E você, Rosa? Eu acredito também, eu acredito assim, que os animais, por exemplo, que tem não é inteligência coletiva, uma grupo coletivo, vamos dizer assim, não é esse o nome, não está me vindo agora. Como, por exemplo, abelhas, insetos, eles reencarnam realmente imediato, sabe? Esses mais realmente selvagens. Mas quando são esses bichinhos que hoje em dia, a gente trata os bichinhos, né, Pri, como se fosse membro da família. Então, cada vez mais a gente vem. No livro no livro, acho que Allan Kardec. Eita, gente, hoje não quer sair. Allan Kardec, ele fala que alguns animais vão imediato, né? Mas aí ele, naquela época, ele estava justamente se referindo a esses animais, né? Eu acredito que eu penso parecido com Wagner, que os animais selvagens, eles realmente, sabe, têm esse processo mais rápido, e já os domésticos têm o diferente, como a Pri falou, Sim. mas eu acho que também, principalmente os domésticos, depende do caso. A ligação ali que a pessoa, que o cuidador junto com o animal tem. Alguns vão mais rápido, alguns às vezes ficam no astral por um tempo ali junto com e ele nem sabe, né, Pri, que desencarnou. O Murphy, às vezes, gente, nem sabe que tá fora do corpo. Ele, às vezes, nem me vê. Ele me ouve, mas ele nem me vê. Então, assim, os bichinhos também fora do corpo ou quando desencarna. Eles fazem a mesma coisa que fazem aqui. Então, existem regiões como florestas, essas coisas, os animais selvagens já vão direto para lá. Eles ficam por ali também. Claro que tem equipes especializadas, né, Pri? Justamente para organizar tudo isso, assim como tem para a gente, também existem inteligências que também controlam todo esse processo aí reencarnatório. Então, eles controlam, alguns são direto, alguns são planejados, mas é como a Pri falou, cada caso é um caso, tá bom? Espero aí que tenha te ajudado de alguma forma. Gente, perguntas acabaram? Vamos finalizar? Rô, mas eu, agora lendo essa pergunta, eu concordo com você, sim, os animais selvagens é imediato mesmo. Porque pensa bem, o ciclo de vida de uma abelha, depois que ela vive aquele processo, até mesmo quando ela pica um ser humano, o ferrão dela sai juntamente com o estômago dela, ela já morre. Então precisa Sim. vir novas abelhas para ajudar a natureza aí. Concordo sim, é imediato. Agora, os outros animais mamíferos já têm outro processo, igual você Sim. explicou muito bem. Deixa
Deixa eu ver, parece que tem mais uma perguntinha aqui. Vamos para a última? Vamos. Se tiver aí, gente, mais perguntas, a gente estende mais um pouquinho, tá bom? Mas vamos lá. O Carlos. Os animais de poder são espíritos de animais que são guias ou mentores em forma de animal? Eu acredito que seja o que ele está falando assim da plasmagem, né? Olha, Carlos, eu não cheguei a perguntar isso, entendeu? Então, eu não tenho conhecimento para ter essa certeza para te dar, entendeu? Se são mentores, são espíritos que têm essa plasmagem de animais para ajudar, Eu entende? acho que a Pri já comentou em forma de outra forma. Ela falou, lembra que você falou na hora que existem espíritos que assumem forma de plasmam, né? Assim seja para assustar, mas eu acredito que também tem assim espíritos que assumem uma forma. Depende do que, como vamos dizer, da tua interpretação. Por exemplo, se o mentor, eu não acredito que o mentor faria diretamente, na minha visão, uma plasmagem de um espírito, um animal de poder, a não ser que tenha algum significado para você. Se tiver algum significado para você ali, pode ser que ele plasme, não ele mesma forma, mas pode ser que ele plasme um animal em si ali, ou traga também um animal. Então, eu acho que isso é muito relativo. Mas a Pri comentou em relação a essa plasmagem também, que também serve para guias, mas depende da finalidade, do objetivo ali por trás, sabe? Essa é a minha visão, Carlos. Espero que de alguma forma tenha te ajudado, né? Mas pelo nosso entendimento da pergunta, acredito que é isso, tá bom? Que você falou foi o que eu li no livro, né? Que tinha algumas casas assombradas, pessoas que Sim. tinham essa clarividência, Uhum. viam aqueles espíritos com Sim. a plasmagem de animais. Sim, Sim. quando eu, eu li o livro, um espírito me falou que não eram animais, eram espíritos que usavam desse medo para trazer esse terror. Uhum. Mas eu também já tive 2 vídeos que eu relatei no meu canal. Depois, se vocês quiserem assistir com mais detalhe também, interessante sobre os seres elementais e nessa projeção astral tinha uma fadinha que cuidava também, era um ser elemental que cuidava desses animais na floresta. Então ela ajudava também nesse equilíbrio desses animais e os animais estavam encarnados. Ela amassava ervas curativas para Uhum. colocar em cima da ferida desses animais para curar. Então, ela faz esse processo aqui no físico e ajuda esses animais. E os seres elementais têm um grande amparo, né, para a natureza, ajudam nesse equilíbrio. Então, achei muito interessante. E na outro vídeo eu não cheguei a gravar, mas eu tive uma projeção astral de vários índios já desencarnados que Uhum. cuidavam desses animais, de também ajudar na floresta, com o intuito de ajudar esses espíritos que estavam sofrendo de alguma maneira por uma picada de uma cobra, qualquer coisa do tipo. E eles também amassavam essas ervas para colocar em cima da ferida. Então, eu já tive algumas experiências também. Então, espero de algum modo ter ajudado você, Carlos. Mas Ai, assim, bacana. Ô, Pri, esses animais de poder, eu não sei se foi essa também nesse sentido que ele falou. São animais, né? Aquilo sim, que são animais que eu vi. animais, espíritos de Sim, animais, não é isso? isso, Pronto. exatamente. Então tá, só Que para a eu, gente explicar um pouquinho aí, não sei se pode ter sido esse sentido sim, também, né? Então aí, e eu lembrei que você tinha comentado desses animais.
tá bom? Mas nada impede também, igual você falou, né, Rô, de o mentor ver a necessidade de alguma forma chamar a atenção de algum projetor no astral que de alguma forma se liga, né, com aquele Sim. animal e plasmar essa aparência de alguma forma ajudar, né? Sim, sim, eles fazem até às vezes em Sim, sonho também, porque sabe que é mais fácil trazer do que a fisionomia em si, por exemplo. sim, É muito mais fácil você trazer um animal do que uma fisionomia que você nunca viu antes. Então, eu acho que sim. eles vão analisar ali o caso, né, específico. A espiritualidade com simplicidade. Gente, eu esqueci seu nome. Fala assim: essa pessoa faz projeção astral amparando os animais? Essa pessoa quem? A Pri? Você está querendo se falar, referir a Pri? Pri, você já fez amparo para animais? Bom, vou colocar você aí. Não, eu tô na fase de aprender, não cheguei a amparar ainda, não. Só conhecimento que eu tô trazendo, juntamente com a minha mentora que passa esse conhecimento. Agora, amparar, não tive nenhuma projeção ainda para amparar, tá bom? Nossa, você já trouxe bastante informação aí, principalmente do animal de poder, que eu nem sabia. Sim. Agora eu já vou me conectar aqui com o meu leão. Ô, Pri, eu lembro de uma. Eu não fiz amparo, não. Eu fiz o resgate do Murphy, É, né? olha. Porque um espírito estava tentando pegar ele e colocar alguma coisa nele, sabe? Sim. E os mentores, eu saí do corpo e os mentores falou, não, fica aqui, observa. E um cara tentou ali pegar o Murphy, e o Murphy vai para todo mundo, gente. Ele se dá bem com todo mundo. E no astral, então, é a mesma coisa, né? Jonathan, peixe para você. E, e aí, ele vai para todo mundo. E nessa, o espírito pegou ele e estava... Oh, ele tá chorando, querendo sair, gente. Tá vendo? Ai. E aí, eu vi ali a negociação com o mago, não sei se é mago trevozinho que chama, enfim, uma entidade ali que estava ali fazendo uma Sim. espécie, ia fazer alguma coisa de ruim com ele. Eu vi aquilo intervir, mas eu acho que foi essa a projeção para animais, assim, não foi amparo, mas foi mais um resgatezinho ali do meu bichinho, né, para evitar algumas coisas. E o mentor falou, avisou para mim. Mas também não fiz amparo, assim, amparo mesmo não, tá. Eu acho que sabe, eu não sei se as pessoas são de lá para cá, né, Pri, ou daqui para lá, que, por exemplo, quando você gosta muito de bicho, faz um trabalho aqui, provavelmente Sim. quando você desencarnar, você vai fazer parte desse grupo que gosta de bicho e vai continuar fazendo isso. Aí eu não sei se ele já traz isso aí de outros momentos, já cuidava de bichinho e aqui chega aqui e ainda continua com esse trabalho, né, Pri, ou se é o contrário. Aí eu não sei, Ou, acho que depende do caso. ou às vezes desenvolve aqui, né, Rô? Pode ser, pode ser. Então, amor tão lindo desses bichinhos. Deixa eu ver aqui. O Carlos falou que é uma meditação já vi formas animais e vira uma forma humana e me ajuda na meditação. Olha, pode ser uma mistura também, né? Do animal de poder que o teu mentor está querendo te mostrar. Aquilo que eu falei também, Sim. né, do mentor te mostrar para você alguma coisa. Você quer responder essa também, Pri, falar da sua visão? Então, Rô, porque eu acredito que tem, assim, espíritos que plasmam também essa aparência de animal de poder para nos ajudar, né? Com certeza, se a gente está precisando de posicionamento também na vida, precisamos ser mais líder, ter consciência do nosso propósito de vida, quem sabe ele se plasma como um leão, traz uma mensagem por telepatia e a gente já se conecta com essa força desse animal e traz essa mensagem também, porque a onça também no meu relato, ela trouxe por telepatia essa comunicação, entendeu? E quando a gente tá com o nosso animalzinho, a gente olha nos olhos dele e traz essa comunicação com muita facilidade. Mas aqui é muito mais tranquilo. Agora, no astral, às vezes a gente tem uma dificuldade, porque não tem essa lucidez também, né, Rô? É verdade, é verdade. Olha, o Pedro
Fala assim, que acredita que os animais de poder não são almas de animais, mas sim imagens de arquétipos plasmados por espíritos. Bom, aí eu já não entendo sobre arquétipos, eu não estudo arquétipos, então não posso nem falar. Você conhece alguma coisa sobre isso, Pri? Olha, eu preciso estudar mais. Até É. o momento que eu passei para você foi o que eu adquiri em projeção astral, fiz a leitura de livro. Então, vou estudar mais e fazer um vídeo falando sobre isso, né? Porque ainda só tô aprendendo. Nada, mas já tem grande conhecimento aí, já de experiência para a gente passar aí, passando para a gente. O ABZ, sabe me dizer quais são os seres elementais e onde eles atuam? Você já falou de alguns, né? Sim, os seres elementais, eles são seres mais evoluídos do que alguns animais, que traz essa consciência de ajudar determinados animais, eles ajudam também na natureza, no equilíbrio, então traz essa hierarquia, sabe? Como aqui na Terra mesmo, a gente tem pessoas que tomam a frente por uma causa, tomam a frente para cuidar de determinados animais e se entregam. Então, os seres elementais são esses que cuidam desses animais que às vezes não têm essa evolução como esse ser e eles atuam na natureza em prol do equilíbrio da floresta, dos animais, de várias espécies de animais, e no caso répteis, mamíferos, pode ser diversos também. Dessa Sim, forma. sim. Aqui, você já falou sobre alguns elementais, e você falou até da fadinha, né? Aqui eu já Sim. cheguei a ver fora do corpo uma fadinha e até uns gigantes. Aqui é, Olha, aqui é muito do. Tem essa cultura, né, dos elementais sim, aqui. As pessoas colocam mesmo, Pri, coisas no jardim, é uma coisa às vezes até linda. sim. Coloca mesmo casinhas, sabe? Coisinhas para os elementais mesmo. Tem casinhas de fadas que eles fazem, de duende, nas árvores, às vezes nas pequenas parques, sabe? Eu acho uma Sim, coisa mais linda do mundo. Eles cultuam e realmente existe isso, né? Tem um pé grande também por aqui, mas eu acredito que o pé grande já não faz parte dos elementais, eu não tenho certeza. Você sabe dizer, Pri? Eu não olha, o sei pé dizer. grande eu não sei, porque eu nunca tive projeção astral. Eu só fiquei mais assim, sabendo através da sua projeção astral, porque eu não tive ainda Pois essa é, experiência. eu nem sabia que existia esse negócio. É porque no astral existem muitas coisas doidas, né? Muitos Sim, seres estranhos. E com certeza deve existir mais elementais que a gente ainda nem sabe a forma, né, Pri? eu Muitas acredito, coisas ali que a gente desconhece. E ainda a gente vem aprendendo com nesse certeza. processo, né? Na experiência do fora do corpo, dos estudos, relatos de outras pessoas, que é legal a gente ouvir, para a gente ter uma ideia do que deixa aberto, né? E eu acho bem bacana isso. Pri, vamos finalizar? Olha, foi um Quer falar prazer, mais hein, alguma Rô? coisa? Oi? Não, foi um prazer. Eu acho assim que foi uma troca de experiência, de conhecimento aqui. Você trocando com as suas experiências agregou muito aqui para nós, não acrescentou muito na nossa existência aqui hoje. Ah, Pri, obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês, gente, que participaram. A Pri, com certeza, aí ela vai receber mais e mais convites. Vamos ver se ela vai aceitar para vir nos próximos aí. E muito querida, né? Tem grande sabedoria aí pra gente. E aquele negócio que eu comentei com vocês logo cedo, né? Os mentores se intuir esse tema, porque sabia que de alguma forma ela já tinha aí essa experiência, essa sabedoria para trazer aqui para a gente sobre esse tema. Então, Pri, gratidão. Você quer falar alguma mensagem final antes de finalizar esse vídeo? Ou você acredita, não sei, alguma coisa final? A gente já tinha falado antes, mas agora vai finalizar mesmo. Bom, eu acredito que a gente vai aprender muitas coisas ainda com o tempo, com sabedoria, com conhecimento. O plano astral vai trazer muitas coisas para nós e vai usar a roupa para trazer muito conhecimento, vai nos Boa, usar. Pri. E então eu fico assim muito grata por ter esse conhecimento, por ter essa convicção e também trazer mais amorosidade para os seres aqui que habitam conosco, esses animais, quer seja
aquático, que traz assim essa força, essa sabedoria, né? Não é por acaso que cada animal existe aqui no nosso planeta. Então, eu só agradeço pela oportunidade, Rô, por falar um pouquinho abertamente em live, porque no vídeo eu gravo, mas eu enxugo muitas informações, né? Faço um vídeo curto, agora em live a gente já consegue trazer com detalhes as experiências, também rememorar as experiências da infância que eu ainda não tinha me lembrado. Então foi muito interessante. E se vocês gostaram da nossa live, vai lá também no canal Voz Sagrada, assista os vídeos, que espero que vocês gostem, porque foi um aprendizado, foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Então, nós estamos aqui como um instrumento, trazer um pouquinho do nosso conhecimento e trocar com vocês também, aprendendo, fazendo pensar, né? Através das perguntas que vocês fazem, nós pensamos e corremos atrás também desse conhecimento maior, através de livros, através de conexão com pessoas. Então, imensa gratidão a todos, reservar um tempinho para ficar aqui conosco. Gratidão, Rô, pelo convite e eu estou muito feliz. Imagina. Obrigada, Pri. Obrigada a todos. Gente, beijo. Ótimo domingo para você. Paz e luz. Tchau, tchau.